Vamos ver se agora funciona. Alô, você? Acho que agora vai. Posso começar? Perceba bem aí, então. Perceba bem, né? Perceba bem. Bacana? Tranquilo? Se cair essa internet, eu vou desistir, né? Vamos lá. Perceba bem, né? As características importantes do inquérito policial. Legal? Bacana, chama os amigos, isso aí, né? Eu falei alguma coisa, né? Relacionada a... Alguma coisa não, né? Diversos pontos que eu vou falar aqui em relação às características do inquérito, eu falei lá no aulão de Goiânia, né? Então, para muitos aí que assistiram ao aulão, vai ser uma pequena revisão só, beleza? Se você não é de desistir, eu não sou não, eu jogo duro. Eu jogo duro, não tem essa parada não. Então, bacana. Perceba bem, então, que o inquérito policial, tá? É um procedimento. Qual a natureza jurídica do inquérito policial? Inquérito policial, né? Tem a natureza jurídica de procedimento, não é isso? Procedimento administrativo inquisitorial. Tá. Fica esperto que na prova o examinador adora fazer uma pegadinha. Ele vai falar assim: o inquérito policial, processo administrativo, né, de natureza inquisitorial. Peraí, processo pressupõe contraditório e ampla defesa. Processo é uma coisa, procedimento é uma outra coisa totalmente diferente. Perceba bem que procedimentos são sequências de atos. Legal? Processo, né? Processo pressupõe contraditório, tá? Contraditório e ampla defesa. Procedimento não. Procedimentos são sequências de ato. Bacana de atos. Legal, então. Perceba que o inquérito policial, você pode aí apontar duas funções do inquérito policial. Primeira função que o inquérito policial tem é a sua função instrumental. Por que instrumental? Perceba bem que o inquérito policial, na sua função instrumental, ele tem, né, as suas duas vertentes, não é isso? Ou melhor dizendo, eu queria dizer o seguinte: o inquérito policial, né, ele tem a sua função instrumental. E a sua função instrumental, ele trabalha com duas vertentes. É isso que eu queria falar, acho que eu acabei falando. A primeira vertente da função instrumental do inquérito policial é a vertente que trata, né, de ser um mecanismo de quê? De preservação dos direitos e garantias. Perceba bem que se você tem um inquérito policial, isso já assegura que aquela pessoa que se encontra no bojo ali do inquérito sendo investigada, perceba que ela não será acusada, né, sem o mínimo lastro probatório. Então, o inquérito policial, né, ele garante, ele fala o seguinte: olha que eu sou um inquérito policial, eu tenho uma natureza de garantia. Porque olha só, antes mesmo de você ser acusado, você vai passar aqui, né? Olha bem, antes mesmo de você ser acusado, olha que eu vou trabalhar a prova. Né? Vou trabalhar a prova. Então perceba que você somente será acusado se durante o desenvolvimento do inquérito você tem aí um lastro mínimo probatório, ou seja, provas indiciárias para a propositura da ação penal. Então o inquérito policial ele tem essa função sim, uma função preservadora dos direitos e garantias fundamentais. Né? Isso quer dizer o quê? Resguarda a liberdade do indivíduo de passar aí por um processo infundado, né, temerário. Isso é importante. E a outra função instrumental do inquérito policial é a função que trabalha, né, com um aspecto preparatório, ou seja, o inquérito policial ele prepara a ação penal. Muito embora hoje, a gente vai falar isso aqui um pouquinho, o inquérito policial, perceba bem, né, melhor dizendo, o inquérito, né, ele é dispensável, não é isso? Mas você vai observar que 90% das... Angélica Griotti, né, professora top, jogando duro. Legal, então. Perceba bem, então,
que eu falei do inquérito policial, né? A sua função instrumental, duas vertentes. A primeira vertente trabalhando aí com a preservação, né, dos direitos e garantias individuais. Olha que o inquérito ele impede, por exemplo, uma propositura de uma ação penal, né, temerária, não é isso? Veja que você teve um trabalho investigatório antes, né? E o inquérito policial também ele tem a sua função preparatória, né? Então, veja que o inquérito policial ele, né, levanta provas, não é isso? Para sustentar a acusação por parte do Ministério Público por força do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, né? O Ministério Público é o dominus litis, não é isso? Dono da ação penal, né? É o titular da ação penal. Bacana? Tranquilo? Legal. Eu vou abordar só algumas características aqui do inquérito policial. Legal? A primeira que eu queria abordar com vocês é a questão da oficialidade. Perceba que o inquérito policial é necessário, no inquérito policial, né? Perceba que ele é um instrumento utilizado pelo Estado, né? Então, perceba que o Estado utiliza o inquérito policial, não é isso? Para chegar, né, à autoria, não é isso? E a certeza da materialidade de um crime. Legal? O inquérito policial, né? Veja que ele tem essa função, né? Você desvendar a autoria, né? Você está lá trabalhando, levantando a materialidade do delito, não é isso? Então, perceba que o inquérito é utilizado pelo Estado. Então, por isso que o inquérito tem essa função, né, da oficialidade. Isso é muito importante, porque, perceba bem, não pode um escritório que trabalha com os detetives particulares instaurar um inquérito policial para apurar a infração penal. Beleza? Professora Angélica na área, lá, ó. Angélica Glioche, ó, arroba a Glioche, né? Vamos seguir que a professora é super top, né? Foi professora do prof. Legal. Professora, boa tarde. Um beijo para você. Aí tá certo, né? Lúcia Glioche também, professora Lúcia Glioche também, super top. Vamos seguir aí. Então, essa característica da oficialidade é muito importante, porque não pode um escritório particular, né, detetive particular, instaurando inquérito policial para apurar a infração penal. Sabe o que aconteceu? O Tício, o que aconteceu? O pai do Tício morreu, tá? Foi vítima de disparo de arma de fogo, homicídio. Rapaz, a polícia está investigando. A polícia está investigando. Tu acredita que o Tício foi e contratou um detetive particular? Tu acredita nisso? Para desvendar a autoria do delito? Sabia disso? E esse detetive particular instaurou um procedimento, um verdadeiro inquérito. Instaurou um verdadeiro inquérito. Olha que ele não tem atribuição legal para isso. Olha que responde pelo crime de usurpação de função pública. E olha que todas essas provas que forem produzidas nesse inquérito, digo, particular, perceba bem que é uma prova ilícita. Por quê? Porque não tem atribuição para investigar crimes, né? Porque você verificando lá no artigo 144, parágrafo 4º, diz o seguinte: a polícia judiciária, é isso? A polícia judiciária, perceba bem, é a atribuição dela o quê? Né? Apurar as infrações penais comuns, né? Isso é muito interessante, e aí data máxima vênia aos colegas da Polícia Militar. Eu tenho muitos seguidores da Polícia Militar, mas perceba bem que eu vou ter que jogar duro porque eu sou técnico, né? Aí eu tenho que jogar duro. Perceba que hoje você tem algumas investigações realizadas aí pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Perceba que essas investigações se questiona muito a legalidade dessas investigações. Por quê? Porque a Polícia Militar, ela pode apurar crimes? Sim, mas crimes militares. Legal? Não pode a inteligência da Polícia Militar apurar crimes comuns, né? Veja que essa atribuição é da Polícia Civil. Legal? Poder de investigação, né, para se apurar infrações penais comuns, perceba que é da Polícia Civil e não da Polícia Militar. Bacana? Tranquilo. E aí a gente começa a entrar num outro ponto muito importante. O STJ, analisando uma questão que chegou ao seu conhecimento de atos de investigação praticados pela ABIN. Atos de investigação praticados pela ABIN.
Perceba bem que atos de investigação praticados pela BIM, o STJ entendeu que essas provas seriam ilícitas. Ilícitas por quê? Porque a BIM, né, ela não é a polícia judiciária. Professor, mas a BIM é a inteligência sim. Né? A BIM ela pode levantar informações de inteligências, mas ela não pode apurar crime. Né? Veja que ela vai ter que levar esse fato ao conhecimento da polícia judiciária. Beleza? Então o STJ entendeu provas ilícitas, né? Esses atos de investigações que foram praticados pela ABIN. Legal? Porque a ABIN ela não tem atribuição constitucional para apurar crimes. Quem tem atribuição constitucional para apurar crimes é a Polícia Judiciária, né? Polícia Judiciária. Pois bem, e aí a gente chega num ponto aí pelo princípio do acusatório, perceba bem, o Ministério Público, ele tem a função de acusar, não é isso? É a defesa julgar, não é isso? E a defesa defender e o juiz julgar. Essa é a regra, né, do sistema acusatório. E a Constituição Federal diz lá no artigo 129, inciso 1, que o Ministério Público, né, é o titular da ação penal. E o 144, parágrafo 4º, diz lá que cabe à Polícia Judiciária, né, apurar as infrações penais comuns. É isso? Perceba que em sede constitucional, data máxima vena, os colegas que pensam